Este painel vai falar sobre direitos das mulheres no contexto do terrorismo e teremos como oradoras que eu passo a chamar e peço para comporem o painel a Tassiana Tomé, em representação da Mukadze, a Quitéria Giringan, em representação do Observatório das Mulheres, a Noélia Madeira, da Procuradoria Provincial de Cabo Delgado, e esta conversa será moderada pela Fidélia Panguane. Tenho a certeza absoluta que esta conversa, assim como foi a primeira, será bastante rica. Nós temos também participantes virtuais, os quais motivamos, incentivamos a fazerem os seus comentários, que nós faremos chegar. E espero sinceramente que aproveitem e tomem nota. Muito obrigada. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a este segundo painel, que é, na verdade, uma breve conversa entre 4 companheiras, 3 engajadas no movimento das mulheres e nessa luta pela promoção e proteção dos direitos das mulheres. E do meu lado direito, a senhora Noélia Madeira, que é digníssima procuradora da província de Cabo Delgado. Obrigada por se juntar. Permitam-me então explicar qual é que vai ser o processo. Nós seremos informados por 3 apresentações. A primeira será feita pela Tassiana. A Tassiana Tomé é pesquisadora, mas hoje ela tem 2 chapéus. O de pesquisadora, por ter realizado a pesquisa que vai apresentar daqui a pouco, mas ela também é colaboradora do SESC e diretora do programa AGE, que também é orientado para a promoção e proteção dos direitos das raparigas. A Quitéria Giringan já a conhecemos também. Quitéria é outra companheira e é secretária do Observatório das Mulheres. Já apresentei a digníssima procuradora da província de Cabo Delgado. Então, como dizia, serão 3 apresentações que vão informar e que vão animar a nossa conversa. A seguir essas apresentações, dedicaremos espaço para 2 ou 3 interações e, se houver mais tempo ainda, ampliaremos o espaço. Vamos começar precisamente com a Tassiana. Tassiana tem 15 minutos e pode ocupar já o lugar. Espero que estejamos em condições técnicas de avançar. Tassiana, diz-me a partir daí se está tudo no lugar. Obrigada, Fidélia, e mais uma vez bom dia a todas e todos. É com muita alegria que participo deste painel e deste evento. Eu vou trazer aqui algumas constatações de uma pesquisa que nós realizamos e que tem exatamente o objetivo de ser uma pesquisação para a defesa dos direitos das mulheres afetadas pelo conflito em Cabo Delgado. E penso que aquilo que o primeiro painel nos mostrou de forma muito contundente é que nós precisamos de pensar nos direitos humanos de forma interseccional, não é? Como é que a questão das mulheres, a questão das minorias sexuais, a questão das pessoas com deficiência, até questões étnicas, como todas elas estão entrelaçadas e afetam os direitos das pessoas. E aqui um dos grandes direitos que nós vamos discutir e que vamos querer afirmar é o direito à paz e à segurança. Eu vou trazer um bocadinho daquilo que é a visão global desta pesquisa, que é uma pesquisa muito densa, e depois vou olhar para algumas coisas muito específicas que têm a ver com as condições de gestão dos centros da aldeia de acolhimento, a questão de novos conflitos, ou o que chamamos de conflitos invisíveis, mas também a questão de solidariedades invisíveis que estão a surgir no contexto de Cabo Delgado em particular, e a agenda de mulher, paz e segurança, e também a questão sobre onde está a voz das mulheres deslocadas nos programas de reconstrução, nos programas de desenvolvimento. Uma coisa que foi muito discutida no primeiro painel foi a questão da participação
e deste direito à participação e como é que nós podemos efetivar isto, sobretudo num contexto em que as pessoas que têm que estar a participar são pessoas que estão sem o mínimo de condições, estão em situação de alta precariedade. Né? Como é que nós garantimos a defesa deste direito de participação em condições de extrema insegurança? Acho que é um desafio importante. O objetivo geral desta pesquisa, que acho que responde também muito a uma colocação que foi trazida pelo painelista Dário da Lambda, foi realmente aumentar a possibilidade de representatividade através de uma pesquisa. Esta pesquisa procurou documentar, analisar as realidades e vivências das mulheres diretamente afetadas pelo conflito e trazer as suas vozes no centro, trazer o seu protagonismo, as suas percepções para compreender aquilo que tem sido o impacto do conflito e para que as suas vozes possam, de facto, influenciar programas, políticas, estratégias de intervenções de organizações da sociedade civil que estão aqui presentes. Então, esta pesquisa realmente só tem serventia se for útil para todos e todas vocês que aqui estão. Nós trabalhamos em Pemba, Metuja, Ancoab e Montepuez e trabalhamos tivemos uma participação muito ampla, quer de mulheres deslocadas ou indiretamente afetadas pelo conflito, quer das mulheres nativas, portanto, aquelas que receberam, que hospedaram nos seus distritos e localidades as mulheres que vinham se deslocando em função do conflito, mas entrevistamos também uma série de organizações da sociedade civil, lideranças comunitárias, também homens deslocados, chefes de famílias de acolhimento, entre outros pesquisadores. Talvez a principal constatação neste contexto, e porque temos um tempo muito limitado, de uma forma geral, as condições e a gestão dos centros de acolhimento, elas ainda são bastante precárias e é preciso pensar no acesso aos serviços, os serviços sociais básicos, nesta perspectiva de direitos humanos e, sobretudo, dos direitos das mulheres que estão altamente pressionadas e sobrecarregadas pela situação do conflito. E aqui há questões muito importantes que nós constatamos. Uma delas é a questão do acesso à terra para a segurança alimentar e meios de subsistência. E aqui, visto na perspectiva de direitos humanos, estamos a falar do direito destas mulheres de terem direito à restituição das suas terras que foram usurpadas no contexto de guerra. Então, não estamos simplesmente a falar do acesso de serviços, mas de um direito que lhes foi negado em função deste conflito. Nós olhamos para diferentes aspectos que eu não vou conseguir aqui trazer, desde a condição das infraestruturas, da habitação, da água, higiene e saneamento, da questão da dignidade menstrual, do acesso à higiene menstrual e privacidade, a questão do acesso aos serviços de saúde, apoio psicossocial, educação e serviços de resposta à VBG. Eu não vou conseguir trazer aqui tudo isto, mas eu acho que o mais importante de destacar é que, apesar de todos os esforços que estão a ser feitos, ainda existe um grande desafio no acesso a estes serviços, sobretudo nos centros de acolhimento. E, desculpa, posso, por favor, pedir um pouquinho mais de silêncio? Deve estar a perturbar a Tassiana. Peço desculpas por isso. E agradeço a compreensão. Tassiana? Obrigada. E um dos aspectos também que um pouco mais à frente vou discutir é que, apesar de todos estes programas, as necessidades e demandas das próprias mulheres poucas vezes são ouvidas. Então, as mulheres têm pouca participação ainda naquilo que é a própria gestão destes espaços. A outra grande constatação, e que achamos que é muito importante trazer, e gostaria de trazê-la através da voz das mulheres, então vou passar a ler uma citação, tem a ver com a questão de novos conflitos que estão a surgir e que afetam muito desproporcionalmente as mulheres. Eu passo a ler a citação. Neste momento, não só entre deslocados e os naturais, mas mesmo entre deslocados existem conflitos. É porque aqui existe mais essa coisa de dizer eu sou de Mocimboa, sou Moani, eu sou de Moeda, sou Maconde. Então há sempre choques nesses momentos, principalmente quando é tempo de distribuição de alimentos. E também os nativos já estão a dizer, vocês têm benefícios e nós não. Então até cediam terra para fazer machamba, mas agora para os deslocados terem terra para fazer machambas, têm que comprar. Dizem, não, você tem dinheiro,
E nas fontes de água, esse momento aqui, nós acompanhamos isso. Eles são os primeiros nativos que tiram água. Os deslocados podem ir lá muito cedo, como aqui a bicha nesse momento, então eles não deixam. Dizem, se você quer tirar água, agora tem que tirar 5 meticais para esse balde, 10 meticais para aquele balde. Então aqui novamente, quer dizer, uma clara violação, né, destes direitos ao acesso a estes serviços básicos que nós falávamos, mas que estão a surgir em função, como nós sabemos, de uma deslocação de quase 1 milhão de pessoas que está a pôr uma grande pressão sobre os recursos naturais disponíveis e sobre os serviços públicos disponíveis nos distritos que estão a concentrar a maior parte das pessoas deslocadas. E nós vimos que tem um impacto diferenciado nas mulheres especificamente porque são as mulheres as principais gestoras comunitárias. São elas que vão buscar o alimento, são elas que cultivam a terra, são elas que vão buscar a água e, portanto, muito destas disputas sobre os recursos naturais acabam sobrecaindo ou sobrecarregando desproporcionalmente mulheres que já estão num contexto de grande trauma e insegurança. E como nós vimos naquela citação, há uma grande disputa pela questão de terra e água. A questão da disputa pela terra muitas vezes também está relacionada a uma ausência ou um papel, vamos dizer assim, minimalista do próprio governo naquilo que é a distribuição de terras. Por exemplo, uma das coisas que foi mencionada é que muitas vezes o governo local estava a atribuir terras para as pessoas deslocadas, mas sem consultar também as pessoas nativas, o que acabava também gerando estes conflitos. O outro aspecto é também situações de discriminação, como eu dizia, no acesso a serviços de educação e saúde. Muitas mulheres partilharam que os seus filhos sofriam bullying na escola, porque não tinham roupas em condições, porque não tinham acesso a material escolar, porque eram associados, de alguma forma, aos insurgentes ou às pessoas deslocadas que vinham. Então, todo o estigma em relação às pessoas deslocadas também é enfrentado no acesso a estes serviços de educação e saúde. Muitas mulheres mulheres deslocadas relataram também situações de violência obstétrica. E outros aspectos, como a questão do desvio de donativos e cheques de alimentação, também são uma fonte de grande tensão, sobretudo não só entre as comunidades nativas e deslocadas, mas também entre as comunidades deslocadas com este contorno interétnico, dependendo da etnia. E o que nós percebemos aqui é que é preciso um olhar muito atento para estes novos conflitos, que nós chamamos de conflitos invisíveis, mas não são invisíveis, eles afetam o cotidiano destas mulheres, e perceber também a relação que existe entre estes, como estes microconflitos cotidianos também estão ligados à manutenção da situação do terrorismo e, de alguma forma, estão a corroborar para a erosão do tecido social já muito frágil no Norte. E como recomendações, nós sugerimos que hajam intervenções de prevenção e resolução dos conflitos intracomunitários, que hajam mais campanhas para disseminar aquilo que são os direitos das pessoas deslocadas internamente, e campanhas também para promover a questão da diversidade, a diversidade religiosa, a diversidade étnica, porque nós vemos que esses conflitos também têm esses contornos, não é? E investimento em currículos para a paz. Outra grande recomendação que é muito importante e que nós percebemos que há uma fragilidade é a articulação entre os vários espaços de participação. Nós estivemos no primeiro painel a discutir essa questão do espaço cívico, do espaço de participação. Nós temos a nível comunitário alguns espaços como comitês de gestão de recursos naturais, temos a plataforma de Mulher, Paz e Segurança, temos também algumas iniciativas como clubes de paz, mas há uma desarticulação entre estes espaços e as vozes das mulheres deslocadas, em particular, daquelas que são mais prejudicadas, acabam não estando presentes nestes espaços e não sendo articuladas. E outro aspecto que é uma demanda central é a questão também da participação comunitária no próprio reordenamento à terra, né? O direito à terra, e acho que isso vai ser discutido também no painel a seguir sobre recursos naturais. Mas falar da defesa dos direitos humanos, eu acho que é não só apontar as lacunas, mas também, e acho que a proposta deste evento, celebrar quem está a defender os direitos humanos. E uma das constatações que nós tivemos é que há muitos movimentos a nível de Cabo Delgado, muitas iniciativas
que mais do que qualquer agência de desenvolvimento ou programas humanitários tiveram uma extrema importância para o acolhimento das pessoas deslocadas, que foram as próprias comunidades locais, nativas, que foram recebendo, hospedando pessoas nas suas casas, compartilhando os mantimentos que tinham, e estas iniciativas precisam ser destacadas. Eu passo também aqui a ler uma citação só para mostrar um exemplo de pessoas que estão na comunidade, estão ativistas, genuínos, que estão a fazer este trabalho. Nós também sofremos porque acolhemos aqueles que vieram. A dona da casa só tinha o rancho dela, não contava com aquele número. Dormimos junto com a família, netos numa casa. Naquela casa, apoiamos as nossas companheiras. Se morrer uma pessoa, ajudamos juntos. Se adoecer uma pessoa, ajudamos juntos. Não podia dizer que o sofrimento é só teu. Desde que vieram, sofremos. E para diminuir isso, também criamos uma associação de mulheres, que agora não tem fundos. Juntamos e chamamos Umlawatiana, o choro das mulheres. É uma mistura de mulheres deslocadas e de Pemba. Então, isto é só um exemplo para também mostrar como, apesar do contexto de conflito, estão a surgir estas iniciativas de solidariedade, muitas vezes lideradas por mulheres, e o que nós queremos dizer aqui é que é importante que essas iniciativas sejam documentadas, que essas mulheres e também homens que estão a fazer isto possam ser reconhecidos, não é? E possam ser exemplos de referência de paz e defesa dos direitos humanos. É importante também dizer aqui que uma das recomendações é que tanto os programas de resposta humanitária como programas de advocacia, de defesa dos direitos humanos, consultem também as comunidades nativas, portanto, as comunidades que estão a receber, porque muitas destas comunidades também reclamavam de como elas estavam a ser impactadas pelo conflito e como as suas necessidades estavam a ser negligenciadas. Então, isto também é uma questão importante de considerar. Nesta pesquisa, nós também olhamos para esta questão que falava do direito à paz, do direito à segurança, e a primeira pergunta que nós trouxemos é: onde está a voz das mulheres naquilo que é a atual agenda de paz, mulher e segurança, né? O primeiro ponto a dizer é que, apesar de dos ataques sucessivos que têm acontecido, até da expansão destes ataques pelo norte, nós ainda não temos uma estratégia clara de pacificação. O que nós temos são respostas militares ao conflito, mas ainda não temos, portanto, uma estratégia de pacificação, e aquilo que a história nos mostrou até agora é que, mesmo nos anteriores acordos de paz, que Moçambique já tem alguma experiência com isso, as mulheres têm sido marginalizadas desses processos, sobretudo as mulheres diretamente afetadas pelo conflito. Então, não é possível nós conseguirmos estratégias de resposta ao conflito sem ouvir as vozes destas mulheres e sem que as suas necessidades específicas sejam integradas. No último acordo de paz, por exemplo, questões de desarmamento, de desmobilização, de reintegração, não acolheram aquilo que eram as necessidades específicas das mulheres. Olhava-se para os ex-combatentes, olhava-se para os soldados homens, mas não se olhava, por exemplo, para os crimes sexuais cometidos durante a guerra contra mulheres. Então, também aqui vai um apelo para que possamos, em conjunto, salvaguardar e começar desde já a criar uma agenda de paz que realmente tenha esta perspectiva de género, sobretudo porque nós temos um Plano Nacional de Ação para a Paz, Mulher e Segurança que finda este ano, 2022, então é uma oportunidade de nos engajarmos para que o próximo plano traga estas vozes e não se faça este plano sem estas mulheres. Como a Fidélia deu-me 3 minutos, eu acho que vou saltar aqui algumas notas que queria trazer, mas o que eu penso que é importante também dizer aqui, que foi outra constatação, é que os atuais planos e programas de desenvolvimento e reconstrução em Cabo Delgado não passaram por uma consulta às comunidades, por uma consulta à sociedade civil. Eu refiro-me particularmente ao plano de reconstrução de Cabo Delgado e também ao plano que é o PCRD, e também ao PREDIN, que é o Plano de Resiliência e Desenvolvimento Integrado do Norte. Então, são planos que foram feitos, mas que, novamente, não trouxeram aqui as vozes das pessoas diretamente mais afetadas. E, novamente, este desafio, como é que elas podem participar? Como é que nós, organizações, também podemos criar espaços mais conducentes para as suas vozes?
Penso que a pesquisa tentou trazer um pouco isso, trazendo diretamente as histórias de vida das mulheres, e eu depois vou partilhar convosco quando vocês podem visitar também estas histórias online. Outro aspecto também, ainda só para ressaltar, é que para além das mulheres não estarem a participar disso, um outro grande desafio que nós temos é a falta de prestação de contas, quer do governo, quer das organizações da sociedade civil, para com as pessoas deslocadas. Há um grande investimento, há vários programas de resposta e de resposta humanitária e desenvolvimento, que muitas vezes também não estão articulados, mas que mecanismos de prestação de contas são feitos para partilhar com as comunidades aquilo que de facto está a ser feito, não é? E, de um modo geral, também percebemos que há um grande desconhecimento sobre a legislação específica que nós já temos, que defende os direitos humanos das pessoas deslocadas internamente. Acho que poucos de nós devem conhecer, mas nós temos uma política e estratégia de gestão de pessoas deslocadas internamente, que traz aquilo que são os direitos das pessoas deslocadas internamente, mas ela é muito pouco conhecida ainda. Portanto, também a importância de disseminarmos esta legislação existente e fazermos advocacia para garantir que ela é cumprida. Por fim, nós trazemos uma série de recomendações e linhas de intervenção específica, que também estão disponíveis online. Eu não vou conseguir, pelo tempo, trazer aqui todas elas, mas eu acho que um dos aspectos também importantes e que eu acho que, de alguma forma, é o que eu sinto que este evento de hoje traz, é que, em todas as conversas que nós tivemos com as mulheres, elas levantaram a questão do desenvolvimento extrativista e de como ele está diretamente relacionado ao conflito que estamos a viver e como é que isto impacta as próprias mulheres. Então, eu acho que é muito importante nós começarmos a articular todas estas discussões que estão a acontecer, de participação, de paz, de acesso e gestão dos recursos naturais, como é que todas estas questões que muitas vezes olhamos de forma fragmentada estão altamente articuladas. E acho que este momento é um momento ímpar para nós conseguirmos perceber isso. E, portanto, todas elas diziam que o caminho para a paz tinha que passar necessariamente por transformar esta lógica de desenvolvimento extrativista predator, que é aquilo que acontece atualmente na província, e todas elas chamavam a atenção para a necessidade de diálogo. Por fim, passo só ao... Peço desculpas, Fidélia. Preciso trazer a voz delas para aqui. A vossa pesquisa só terá importância se conseguirem levar a informação aos diferentes públicos-alvo, principalmente aqueles que têm poder de decisão e apoio, senão apenas estão a desenvolver para ser mais um estudo e depois arquivar. Então não terá sentido e muito menos importância. Não queremos que voltem para buscar mais choro das nossas mulheres. É preciso que o estudo mude alguma coisa. Então, com esta frase, eu termino por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu só queria também convidar as pessoas a aceder ao site www.mutiana.com, que é uma plataforma para a paz, sobre paz, mulher e segurança em Cabo Delgado, e que traz as histórias de vida de várias mulheres. É uma plataforma viva, e nela poderão também encontrar mais informação, não só sobre esta pesquisa que partilhei, mas sobre a legislação, outros documentos estratégicos importantes para quem quer defender os direitos das mulheres deslocadas. Obrigada. Eu já me esgotei no número de vezes que poderia dar parabéns a Tassiana e a Mutiana em particular, e sobretudo pela nobreza da pesquisa. Quando a forem ler, vão perceber que o que há de mais nobre nesta pesquisa não são tanto as suas constatações, mas o móvel inicial. Desde o início, a pesquisa foi pensada para um arranjo metodológico que permitisse captar o falar, abordar a situação a partir das vozes das próprias mulheres. E quando forem ler o documento vão perceber o quão denso ele é, mas o quão fácil também é fazer essa leitura e nos colocarmos na situação daquelas mulheres. É como se realmente estivéssemos naquele cenário. Meus parabéns por isso, Tassiana, e quero dar à plateia a oportunidade de também dar os parabéns a Tassiana e a Mukazi por via de uma belíssima salva de palmas. A Quitéria é a tua vez agora, e como disse, a Quitéria vai
a fala da Quitéria será inspirada por um vídeo sobre a situação dos direitos das mulheres em Cabo Delgado, realizado há pouco, no âmbito do trabalho do Observatório, da parceria com o Programa Igual. Temos... Já? Sim, sim. Ok. Dizia? Não, perguntava se estás em condições já. Estou. Bom dia a todas e a todos. Eu sei que vieram com alguma expectativa de ouvir-me falar, mas eu queria começar a minha apresentação com um vídeo. Espero que esse vídeo, pelo menos desta vez, consiga me poupar de falar muito. Não sei se consigo, mas mesmo assim, queria pedir a ajuda dos técnicos para a projeção deste vídeo, que vai ser a base da minha reflexão. As coisas que eu vivi em Palma são dolorosas. Como tenho dito sempre, quando nós contamos parecer uma história, que isso nos marcou e vai ficar sempre nas nossas mentes e no coração. Histórias que vão ficar para sempre na mente e no coração, não apenas desta deslocada, mas também de outras que vivem o drama do terrorismo. Palma, da maneira como foi se atacar, não foi casual. Foi um ataque que eles já tinham programado há muito tempo, porque foi um ataque que ninguém conseguia sair com nada. Na verdade, sempre que os terroristas atacam, quase que não deixam nada, senão marcas de destruição e infinita dor. E, nesta reportagem, contamos a história da dor vivida pelas vítimas do terrorismo em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Estivemos em Cabo Delgado. Durante dias, buscamos por histórias sobre as vítimas do terrorismo. Histórias de quem viveu o terror e sofre marcas de imensurável horror. Estas mãos são de uma jovem que já foi raptada por terroristas. Ela foi obrigada a ser esposa de um dos líderes do grupo. Os Al-Shabaab atacaram nossa aldeia, muita gente fugiu. As casas foram queimadas e os terroristas raptaram alguns rapazes e várias raparigas. Na medida em que eles disparavam, gritavam Allahu Akbar. Nesse dia, fizeram muitos estragos. Destruíram várias mesquitas e também assassinaram várias pessoas. Nós, que tínhamos sido raptadas, fomos levadas para as bases dos terroristas. Ela revela mais segredos e cita alguns nomes dos que lideram o terrorismo. Existe o Fárido, existe o Bonomar, existe igualmente um chamado Hamza. Esta jovem fugiu das mãos dos terroristas quando Mocimboa da Praia estava a ser recuperada. Ela aproveitou-se do momento agitado dos terroristas e entregou-se a um grupo de militares e a levaram para Pemba, onde vive com a família.
Onomar Mashude, chefe, é comandante. Onomar Mashude, comandante. Eles são muito violentos. Passavam a vida a violar sexualmente as mulheres. Quem tentava resistir era assassinada na frente das outras. E, por vezes, as violações sexuais ocorriam com armas apontadas sobre as nossas cabeças. Além do horror de quem foge dos terroristas em Cabo Delgado, há um outro terror de quem desejava encontrar abrigo e segurança nos campos de reassentamento. Mulheres têm sido submetidas à exploração sexual em troca de donativos. Passamos a narrar o relato de uma jovem que contou o que viveu. Quando surgimos de Kisanga e fomos a Metus, encontramos um chefe que levou o nome da minha família para que recebêssemos apoio. Depois, ele me disse que queria casar comigo. Levou-me a um lugar e pediu para dormir comigo. Disse que se eu negasse, minha família não receberia mais apoio. Tive medo de passar fome, eu e a minha família. Por isso, não tive outra escolha. Uma outra jovem também revelou: eu queria me inscrever para passar a receber a senha. O chefe que estava a recolher os nomes disse que tinha primeiro de dormir comigo. Ele pediu que eu não contasse para ninguém e aconteceu. Assédio de fato está a acontecer. Se quer produto, dá as partes. Isso está a acontecer. Nós, como organizações da sociedade civil, temos falado isso, temos debatido esses assuntos e esperamos que as coisas melhorem. Tal como apuramos, o esquema da exploração sexual às deslocadas ocorre sobretudo durante a distribuição de donativos, ou seja, o Programa Mundial para a Alimentação disponibiliza fundos que passam para entidades responsáveis pela distribuição aos deslocados. Neste circuito, o governo tem o papel de coordenação. No entanto, são os líderes comunitários que fazem o levantamento de quem deve receber os apoios. E é aqui onde ocorrem vários casos de assédio. Aliás, os casos de assédio são relatados em quase toda a cadeia de distribuição dos donativos. Nós temos tido relatos, quase sempre, de onde trabalhamos, que há violações que vêm de pessoas que distribuem produtos alimentares, há violações que vêm de pessoas que acolhem raparigas em casa, há violações de militares, há violações de todos os níveis. Estes casos, no princípio, omitiam, não denunciavam, mas houve casos que foram denunciados e foram julgados. Apesar de haver alguns casos na justiça sobre a violação sexual a mulheres vítimas do terrorismo em Cabo Delgado, a questão da assistência humanitária no geral continua um problema sério. Várias famílias não recebem os donativos. Vem aqui registrar, o nome não sabe. E quando perguntamos, diz, esse nome não vier até no próximo mês. Perguntamos até no próximo mês. E aqui estamos sem nada, né? Estamos a pedir grande favor na parte de água e comida, tanto e dormida. Estamos a dormir mal aí dentro, estamos a dormir embaixo, cheio de mosquitos. Sim. Estão dizendo que agora vem essa coisa a dizer que os donos que estão a mandar esses cheques já não têm fundos. Mas não tem fundo, nós cada dia estamos a fugir. Como é que vamos ser? Elas são vulneráveis em tudo. São vulneráveis em tudo.
Por aqui, os direitos humanos têm sido colocados em causa de forma frequente. Além da exploração sexual, as vítimas do terrorismo, as liberdades de expressão e de imprensa são comumente atropelados. Eu estive a pedir para paralisar e dar-me um monte de real, trazer-me credenciais. Isso não falta, sermos ameaçados, intimidados e afastados. Quando chegaram os mais de 173 barcos, que cada barco às vezes vinha por 30 e tal pessoas, havia muita interdição, mesmo de tirar fotografias, de fazer filmagens, de tirar esta informação para fora. O acesso à informação e à comunicação do que se está a passar é muito limitado. Infelizmente, isso é o dia a dia. Nós temos aqui ativistas que de repente já não falam, né? Alguns jornalistas, como vimos, de repente já não podem exercer as suas funções como deveriam. E há sempre uma sonegação de informação que isso não ajuda nos direitos humanos. Infelizmente, essa é a realidade. Nós, como defensores dos direitos humanos, muitos de nós já fomos ameaçados, eu própria já fui ameaçada à morte, mas esta ameaça por tirar a informação para fora ou por fazer certos relatórios. Eu trabalho numa organização onde presto relatórios e no relatório vem o porquê que está a trabalhar com tantas mulheres, ou porquê que há necessidade de se trabalhar com estas mulheres e benefício a estas mulheres. Eu não vou poder dizer que há uma situação que está a acontecer. Então, são essas informações que ao sair para fora talvez isto incomode a quem de direito, por sei, mas incomode alguém, porque é que esta informação tem que ser cabelada com estes todos os dados. Então, esta troca de informação e de imagens, isto tudo é esta inibição que nós temos tido. Muitas das vezes queremos fazer uma marcha, não podemos fazer a marcha, estão lá cães e somos interditos de fazer as marchas, somos interditos de fazer os espaços cívicos, acabam ficando fechados e nós, como defensores dos direitos humanos, não temos acesso a fazer aquilo que é a nossa cidadania. Esta realidade que opõe as vítimas do terrorismo em Cabo Delgado, fica a questão: qual é o papel do governo face às atrocidades que colocam a mulher como uma das principais partes vulneráveis? Obrigada. Preferi deixar serem as vozes a partir de Cabo Delgado a iniciar este diálogo sobre a situação dos direitos humanos das mulheres no contexto do terrorismo em Cabo Delgado. E recentemente, para além deste vídeo, o Observador das Mulheres publicou uma obra, Mulher na Defesa da Pátria, escrita pela alferes Teresa Taimo, que é uma militar, e que foi prefaciado por mim e coordenado pelo Observatório das Mulheres, que traz uma reflexão profunda sobre os dois lados desta pirâmide. Nós pensamos na mulher como no domínio do peacemaking, a mulher militar, a mulher que está no terreno a fazer a paz, os diferentes lugares reservados à mulher na construção da paz, no processo de paz. E quando nós olhamos muitas vezes para esses aspectos, este vídeo que tem na sua íntegra 25 minutos, e nós tentamos cortar para estes 10 minutos para que possa ter uma versão de fácil circulação, nos mostra também um pouco deste domínio. É que no contexto moçambicano, tal como já referia-se em discursos de Marina Paxinoapa, de Samora Machel, na luta pela libertação nacional, as mulheres na hierarquia militar ainda continuam a ocupar posições de logística, de assistência em saúde, de supervisão, muitas vezes não em funções combativas. E apesar de que nestas funções que elas ocupam, em algumas circunstâncias, vê-se no meio do fogo cruzado,
A verdade é que há mais homens militares, há mais botas de homens no terreno, e isto resulta claramente em situações de violações e abusos sexuais frequentes de mulheres. Aliás, a obra traz que na guerra coloca por hipótese uma frase que também é muito histórica, que o estupro de mulheres por parte quer de terroristas, quer de militares, pode ser vista como uma forma de compensação pelo risco e sacrifício do combatente naquele período em que fica longamente nas matas, sinalizando porque é que muitas vezes a maior parte dos crimes de violação sexual não só terminam em impunidade, como também são incluídos nos tratados de amnistia e cegados pela justiça. E isto nós já assistimos também no contexto dos conflitos na região centro, onde, apesar de que, quando ainda vivo, o Afonso de Lhakama exibia uma guarda feminina, exibia bastante isto. No momento do DDR, as comissões, quer a comissão DDR, quer a comissão de descentralização, quer as comissões negociais, quer os testemunhas, quer os negociadores, eram todos eles homens, com exceção de 12,95%, que foi um 12,95% fruto da pressão da sociedade civil, quando nós reclamamos que não havia nenhuma mulher na mesa de negociação, e de repente entrou a bem-vinda Levi e a Maria Inês, do lado do governo e da RENAM, respectivamente. Estudos mostram que, quando nós temos mulheres nas forças de defesa e segurança no terreno, há uma maior confiança da população, há uma maior confiança das mulheres e crianças em relação à possibilidade de elas não serem vítimas de estupro. Este é o primeiro argumento. A segunda é a questão da dimensão do peace building, que é do peacekeeping, que nós olhamos no processo da manutenção da paz, também estes processos todos que eu fui citando de diálogo, esses processos todos de encontrar soluções e manter a paz nos locais onde, por via militar ou não, conseguiu-se recuperar alguma paz. Qual é o papel, qual é o domínio, como é que as mulheres têm sido engajadas neste processo? Elas têm voz, nós temos vozes, muitas vezes a resposta é não, como as nossas companheiras no vídeo puderam narrar. E a outra dimensão é do peace building, da reconstrução da paz, que também inclui a nós, mulheres da sociedade civil, a nós, mulheres de muitos movimentos sociais, que infelizmente, como vídeos podem evidenciar, nós já assistimos o secretário de Estado na província de Cabo Delgado a dizer claramente às organizações da sociedade civil que, se vocês querem continuar a operar nesta província, se querem continuar a prover assistência humanitária, concentrem-se na assistência humanitária, concentrem-se nas doações e na questão da assistência direta às comunidades, mas não falem com a imprensa, não se metam em assuntos que não dizem respeito. E muitas vezes nós entendemos a questão da guerra em Cabo Delgado como um negócio, pelo menos são as narrativas que nós fomos encontrar no terreno, pelas vozes das mulheres. Quer dizer, em Cabo Delgado hoje, não só grandes corporações estão a lucrar no meio de tanta pobreza, não só pessoas estão a ficar mais ricas enquanto a população foge, como também assistimos ao contexto de negócio do donativo, onde, por um lado, tem esta questão de que uma família vai à busca de senha, hoje tem, no dia seguinte, no mês seguinte, depois dos 2 meses que tem que esperar, o seu nome desapareceu milagrosamente da lista, porque uma outra pessoa levou em seu nome, mas também há pessoas de classe média que estão a receber, estão a comprar senhas para abastecimento. Estamos a assistir a uma situação em que deslocados vão naqueles dias de recebimento dos donativos e chegam lá na loja e dizem, olha, o óleo e a massa não estão inclusos na lista deste mês, levem só o arroz. Se querem óleo, vendam alguma parte do arroz e comprem óleo com o dinheiro que vão vender e vendam a nós. Então, há um negócio que também inclui, mesmo com as lojas de venda, de entrega desses donativos, uma série de esquemas que inclui deixar algumas das caixas de massa ou de algum produto para aquele líder comunitário, para o entregador de senha. Então, este nível de corrupção que fragiliza mais a situação da mulher, a vulnerabilidade das mulheres nas comunidades, não está a ser suficientemente tratado. A situação do conflito entre os nativos, e que a Tassiana muito bem referiu, e os vientes, também é uma situação que vai eclodir em novas situações de terrorismo, e as próprias comunidades referiram isso quando assistimos situações em que o nativo diz, olha, se eu antes do terrorismo já era esquecido, agora, depois do terrorismo, deixei mesmo de existir.
E nós olhamos apenas como uma situação que, mas esses nativos são maus, não estão a acolher. De fato, eles estão a colocar os deslocados numa situação de vulnerabilidade, mas a verdade é que nem eles têm arroz, nem eles têm terras produtivas. E este assunto não está a ser suficientemente pensado sob o ponto de vista de todas as consequências. As mulheres nos centros de acomodação estão em situações precárias, em que elas próprias, para sair da tenda, para ir fazer necessidades durante a noite, têm receio, têm que fazer dentro da tenda, porque no percurso elas são violadas sexualmente, incluindo por aqueles que têm o dever de proteger. E recentemente... Desculpa, tem 30 segundos. Ok. E recentemente, num seminário em que estivemos, colocávamos estas questões ao diretor provincial do IPAJ em Cabo Delgado, e ele nos deu uma resposta que a nós nos preocupou bastante, que foi... nós temos ouvido essas questões nos fóruns, mas como o Instituto de Assistência e Patrocínio Jurídico, nós não podemos investigar coisas que ouvimos da imprensa. Então, sentimos que não está a ser suficientemente tratada esta questão e é importante que nós pensemos sobre estas violências todas que acontecem no contexto do terrorismo, não só com mulheres, mas também com homens, mas também pensemos em todas as outras violências e violações de direitos humanos, quando olhamos para o feminicídio em Sofala, quando olhamos para a violência contra o setor informal, quando olhamos para a questão do extrativismo, mesmo em Cabo Delgado, a relação entre o extrativismo, a violência no extrativismo e esta outra violência, e quando olhamos até para a violência na educação, e muito obrigado pela atenção que me foi dispensada. Enfim, por favor. Tem também 15 minutos. Bom dia. Eu não sei se ainda devo fazer a minha apresentação, porque a Quitéria e a Tassiana já explicaram tudo. O vídeo que passou aqui é muito bem claro e ilustrativo do que efetivamente está a acontecer em Cabo Delgado. O que eu tenho aqui é descrição do vídeo. É por isso que eu dizia, será que vale a pena ainda fazer esta apresentação? Mas, mesmo assim, eu vou tentar cumprir. Faço parte do painel. Eu, antes de mais, vou começar por fazer uma contextualização relativamente ao terrorismo em Cabo Delgado. Entre 2010 e 2016, a região norte começou a vivenciar muita migração, muita entrada de estrangeiros em Cabo Delgado, não só também movimentação de muitos nacionais, não é? E supostamente crentes da religião islâmica, que fique claro, supostamente crente da religião islâmica, com práticas subversivas à doutrina universal aceita e seguida pelo Islão. Já em 2014, eu já estava em Cabo Delgado, tivemos uma situação no distrito de Chiure, em que um grupo de pessoas que era comandado por um líder religioso, não é? E que tentava incitar com que parte da população não cumprisse com aquilo que são as orientações que eram dadas pelo governo. E que este líder fazia de tudo para que os membros pertencentes a este grupo, não é? Colocassem na cabeça que o governo nada é e não deviam cumprir nenhuma orientação do governo. E por causa disso, este líder foi detido. Na sequência da detenção deste líder, 21 indivíduos fizeram-se ao comando do distrito, tentaram invadir o comando do distrito. Isto era mesmo início, ninguém ainda sabia o que ia acontecer, era mesmo início. E por causa disso foram detidas, as 21 pessoas foram detidas, depois levadas a barra de tribunal e foram condenadas por crime de sedição. Na altura destruíram alguns bens lá no comando do distrito. Até que em 2017, já em 2017, no distrito de Mocimboa da Praia, acho que todos se recordam, foi um dia depois da celebração do Dia da Paz, não é? Tivemos aquele acontecimento histórico em Chiure, em que foi destruído também um comando do distrito, não é? Queimaram diversas viaturas, mataram algumas pessoas. Isto era o início do terrorismo em Cabo Delgado. E mesmo assim, o governo
ficou a pensar que fosse mais um ato daqueles que ocorreu no distrito de Chiuru. Afinal de contas, este grupo estava muito, mas muito bem organizado, e essa organização já vinha desde 2010. Quer dizer que no distrito de Macomia já existia um grupo, no distrito de Chiuru também, em Mocimboa da Praia, e parece também em Palma há factos que indicam que também no distrito de Palma já existia um grupo lá devidamente organizado. E numa primeira fase, estes ataques eram com recurso a armas, a katanas, a paus, mas à medida que o tempo foi passando, os ataques foram evoluindo. Eles já começavam a usar armas de fogo mesmo, KMs, RPG-7, para atacar alguns distritos. E, na sequência disto, nesta altura, Moçambique ainda não tinha uma lei contra o terrorismo. Nós estávamos a vivenciar isto, e todos os atos que eram praticados naquela altura eram punidos com base no que consta no Código Penal. Quando o governo notou que a situação ia se agravando dia após dia, houve a necessidade da aprovação da Lei 5/2018, de 2000 de agosto, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção e repreensão às ações e conexões de atos e organizações terroristas. Mas mesmo esta lei, depois dela ter sido aprovada, verificou-se que ainda havia muitas lacunas, porque há situações em que nós, como magistrados, não conseguíamos fazer o enquadramento legal e justo para uma determinada situação. Foi daí que este ano foi aprovada a Lei 13/2022, de 8 de agosto, que, para além de estabelecer a prevenção e repreensão, já acrescenta a questão da proliferação de armas e destruição de armas. E todos sabemos que estes ataques intensificaram-se, na verdade, segundo vimos o vídeo, em 2020. Em 2020, em março de 2020, a cidade de Pemba começou a receber diversas pessoas, muita população, muitos deslocados vindo de vários distritos. Não só a cidade de Pemba, mas também os outros distritos seguros, como Chiuri, Anquabe, Montepuez. Então, dentro desses distritos todos, temos centros lá de deslocados. E estes atos terroristas, como bem disse a Quitéria aqui, obrigou com que as pessoas abandonassem as suas residências, e não só. O que foi retratado no vídeo é que muitos edifícios públicos, privados, foram destruídos por esses insurgentes na altura dos ataques. Tenho aqui uma imagem que já a Quitéria bem passou naquele vídeo, e temos marcos da insurgência em Cabo Delgado, desde o início até a estabilização. Eu vou passar, porque só tenho 10 minutos. E qual foi a situação da mulher? Em que situação é que a mulher foi colocada diante destes ataques terroristas? Muito bem, foi dito aqui. Algumas delas foram recrutadas. Foi possível ver no vídeo que passou. Uma testemunha que disse que foi raptada para integrar o grupo de terroristas. Algumas eram usadas como vínculo de propagação de informação, não é? Isso aconteceu muito nos distritos de Palma e Macomia, em que as mulheres iam para lá só para dar informação aos insurgentes também, relativamente à segurança, se as forças estavam lá posicionadas ou não. Mas, em contrapartida, também recebiam emprego, algumas valores monetários. E também as mulheres participaram em atos de terror, como foi muito bem dito aqui. Vamos desculpar, eu estou a tentar ver o que as colegas já fizeram menção, para não ser muito repetitiva. E relativamente aos impactos sociais, econômicos e psicológicos na vida da mulher, o que é que isso trouxe? Acabamos aqui de ver no slide anterior, não é? Que parte das mulheres participaram, assistiram, viram estes atos terroristas. Eu vou trazer aqui casos práticos mesmo, em que mulheres presenciaram, não é? Os terroristas pegaram no pai, decidiram decapitar, não é? Na presença de uma mulher, não é? Depois decidiram esquartejar o corpo do pai. Isto aconteceu com o pai, depois aconteceu também com o esposo, não é? E como consequência disso, algumas mulheres
ficaram traumatizadas. Eu agora estou a instruir um já findou. Estou a instruir 2 processos, não é? Em que mulheres presenciaram atos terríveis e terroristas. Uma delas perdeu o pai, assistiu mesmo o pai. Só perder um pai, para quem já perdeu um pai, sabe qual é a dor. Mesmo que seja por doença, já sabe qual é a dor. Imagine ter que assistir a este ato. Tirar a cabeça, depois tirar o braço, depois tirar as pernas. E depois disto, essas mulheres não tiveram um acompanhamento devido. E por causa de falta deste acompanhamento, elas tiveram uma depressão. E tem uma terminologia que se usa, que é muito médica, depressão, como se chama? Estresse pós-traumático, exatamente. E uma delas acabou chegando a casa um desses dias, decidiu matar os 2 filhos com enxada. A outra decidiu matar o marido, matou. Depois, o que ela viu acontecer com o pai também fez o mesmo. Matou o marido com uma enxada, depois decidiu pegar numa faca, foi cortando, foi colocando na panela, cozinhou, depois de cozer, tirou alguns pedaços, comeu, tirou outros pedaços, deu, os filhos também comeram. Então, só para ver a situação que as mulheres em Cabo Delgado estão a passar. Efetivamente, com esta informação, o Ministério Público não podia cruzar os braços, lavrou-se um auto, mas depois de avaliado para um dos processos em que eu tramitei, tive que arquivar o processo, porque efetivamente esta mulher não agiu no seu juízo perfeito, não é? Então, a lei abre espaço para essas situações e ela agora está a ter o acompanhamento devido. Então, eu me pergunto, quantas mulheres em Cabo Delgado que não têm processo, não é? Porque essas tiveram processo e, por causa disso, conseguimos fazer este acompanhamento. Que não têm processo ou que ainda não mataram, estão nesta situação, vivenciaram esses traumas todos. A outra questão também tem a ver com, também já foi colocada aqui, a questão da violência doméstica, a violação sexual, econômica, patrimonial e moral. Também, a nível da Procuradoria, é uma grande preocupação. A Quitéria esteve aqui a falar da questão do abuso, abuso do poder no âmbito da ajuda humanitária. Aquela ajuda já é direcionada, não é? É para pessoas que já estão com um problema extremamente grave. Mas já que não tem nenhum problema e quer se aproveitar daquele apoio. E quanto a isto, nós já estamos a fazer um trabalho, como foi dito no vídeo, eu não sei se foi no vídeo ou foi a Quitéria que disse, já estamos a instaurar processos, crimes contra essas pessoas. Porque, efetivamente, há uma violação de direito aí. E também temos a situação de mulheres que viraram chefes de famílias, porque perderam os esposos durante os combates, durante os ataques, desculpa. E também temos a questão das mulheres grávidas que continuam a sofrer impactos no acesso à justiça, isso também foi referenciado. Aumentou, já existe essa desigualdade de homem e mulher, então, com o cenário do terrorismo, essa desigualdade disparou um pouco. A insuficiência de áreas para banho, eu acho que foi um dos últimos pontos que a Quitéria também mencionou aqui, que as mulheres nem têm um local para tomarem banho, ou seja, para satisfazer as suas necessidades também biológicas. E estratégias. É verdade que estas mulheres estão numa situação de extrema vulnerabilidade, mas também elas, como mulheres, também pensam o que fazer, o que nós vamos fazer para tentar melhorar a nossa vida. É verdade que também temos a situação em que o governo também preocupa-se com esses deslocados. O que as mulheres fazem? As que conseguiram fugir desses terroristas, o que elas fazem é tentar colaborar com autoridades da justiça. A maior parte dos processos que nós temos, alguns deles, houve colaboração de mulheres. Eu estava a ver ali no vídeo, quando eu vi ela a dizer aqueles nomes todos que dizia ali. Eu conheço aqueles nomes todos. Conheço os nomes, sei de que base é que elas são. Ela não mentiu. Os nomes são aqueles mesmo. Então, com base nesta informação, num trabalho de inteligência que foi feito, foi possível capturar mais terroristas a nível de distritos de Cabo Delgado. E nos locais de acolhimento, as mulheres raparigas vítimas de conflito armado optam por não partilhar alguns cenários vividos,
por conta da discriminação. Alguns não sofreram muito. Na verdade, alguns... Temos situações até de pessoas que já não estavam no distrito, não é? Ou viajaram em serviço. Nós tivemos isso com magistrados. Os magistrados estavam fora do distrito ou numa formação e, de repente, os insurgentes decidiram, naquele dia, entrar para um distrito e fazer um ataque. Mas essas pessoas não deixam de ser deslocadas. Porque, efetivamente, tudo quanto era deles ficou no distrito, residências, não é? E outros bens ficaram no distrito. Então, alguns desses que tiveram traumas ficam com medo, ficam com receio dentro do próprio centro de partilhar estas vivências todas. E também tivemos a questão de tarefas. Elas inserem-se em trabalhos domésticos. Agora, se alguém for a um centro deslocado para visitar, há de lá encontrar mulheres a tentarem vender alguma coisa, ou açúcar. Agora, a questão é, será que o que elas vendem é resultante daquele apoio que lhes é dado? Não sabemos. Mas a verdade é que elas tentam fazer alguma coisa para sobreviver. Se forem a um centro deslocado, onde encontrar lá bancas montadas, quer dizer que a mulher está sempre... Está preocupada com ela. Não está somente à espera do governo. Esta é uma estratégia que elas usaram. E quais são os mecanismos de salvaguarda dos direitos das mulheres vítimas de terrorismo? Foi muito bem dito aqui. O governo tem esta preocupação. Tenho só um minuto. E ainda não falei quase nada. O governo tem esta preocupação. Epa. Olha, eu estou no slide. Sim. E o governo tem essa preocupação, mas o governo não faz isso sozinho. Foi muito bem dito aqui. Tem muitas ONGs, não é, que estão neste apoio. A Tassiana muito bem disse aqui. A própria população de Cabo Delgado também está a apoiar. A sociedade civil também está nisto a apoiar. E relativamente ao apoio, temos distribuição de kits, temos a distribuição de alimentos, temos a capacitação no âmbito de gestão, agora estou a tentar correr, de gestão de negócio, empreendedorismo. Temos aqui, eu não vou fazer menção, mas eu coloquei aqui na minha apresentação, a ONU Mulher tem trabalhado nisto, a Fundação HK, o FUNUAP, Pathfind. E quais são as perspectivas? Promover a partilha de mulher na liderança e tomada de decisão, incluindo nos processos de prevenção e resolução de conflitos e construção da paz. Na apresentação que a Quitéria fez, a Tassiana fez menção aqui que as mulheres não tiveram, aliás, os deslocados não tiveram uma participação ativa. Isto é mau. E isto é mau. Nós vamos procurar saber, eu acho que isso já está muito avançado, porque até eu participei lá, só que não sei se efetivamente, em termos de números, não esteve lá alguém, em termos de representatividade, para estar lá e discutir um pouco estes assuntos. Nós podemos procurar saber e tentar dar seguimento a isto. E difundir mecanismos de promoção de mudanças nas normas de gênero, especialmente a masculinidades tóxicas e atitudes negativas nos homens. Sensibilizar na importância e no contributo à liderança, na participação de mulheres nas estruturas na tomada de decisão. Estimular a integração de mecanismos de igualdade de gênero nas novas modalidades de ajuda humanitária. E já decorem, mas a verdade é para intensificar a formação em ações humanitárias das forças de defesa e segurança de gênero, porque muito bem sabemos, temos processos em que são mesmo os próprios agentes, não é? Digníssima Procuradora, peço desculpas, realmente só posso dar mais 30 segundos. Muito obrigada, obrigada. E vou pedir que deixe disponível para os demais contactos a apresentação. Já está disponível? Já. Sim, contacto, tá bom, tá. E temos conhecimento que parte das violações também é cometida pelos próprios agentes, aliás, líderes comunitários, também as forças de defesa. E quanto a isso, temos processos. Temos membros das forças de defesa detidos, vão ser julgados por conta de violações a vítimas de terrorismo. E também garantir a regularidade na assistência e diversidade. Eu não defendo muito isto, eu acho que o apoio tem que ser mesmo em insumos, que é para elas poderem produzir, porque até quando é que nós vamos dar comida a estas pessoas? Também garantir a inclusão na emissão de credenciais que garantam a apresentação de crianças deslocadas internas, de documentação de escolas. Temos situações de mulheres que não conseguiram voltar à escola até hoje.
E outros problemas também tem, aliado a isto, também tem problemas sérios de documentação. Garantir o meio de transporte de mulheres grávidas para a maternidade. Nos centros de deslocados, temos mulheres grávidas que mal conseguem fazer-se a uma maternidade. E, para quem conhece, que já visitou um centro, os centros estão um pouco distantes das vilas sedes. Então, isto cria um transtorno para essas mulheres grávidas. Também fazer campanhas de sensibilização e palestras em saúde e higiene. A colega aqui tocou um aspecto muito importante relativo à higiene da mulher. Então, este é um problema grave, muito grave, mas temos também algumas ONGs que estão a apoiar as mulheres nesse sentido. Tive que correr. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito apreciada essa corrida. Então, plateia, o momento é este para interagir com o nosso painel. Estamos mesmo já quase fora até do tempo que era suposto fazermos a entrega deste painel. Então vamos considerar as primeiras 3 mãos. Já está ali uma, já são 3 só deste lado. Por uma questão de justiça, vou pedir 2 do outro lado. Não, já não posso, peço desculpas, a não ser que não apareça alguma. Está bem, fica na lista de espera. Há mais alguma desse lado? É capaz de ter sorte. Mas já há uma mão ali atrás. Conseguiu controlar as mãos? Certo. Vou pedir, por favor, que sejamos o mais objetivos possível. Se o pudermos fazer em menos de 1 minuto, fico grato. O mais importante é a interação, a resposta, e não propriamente a colocação em si. Então, por favor, sejamos objetivos. Ao colocar a questão, por favor, dizer o nome, a proveniência, se estiver confortável em fazê-lo. Mas não é o primeiro, sei que está a olhar para mim e a acenar, mas a primeira é a senhora ali, então vou pedir que comece. Muito bom dia a todos. Meu nome é Luísa Bongice. Eu venho em nome da RAMAC. Estamos a falar de direitos das mulheres, dos direitos humanos sobre as mulheres. Muito interessante, principalmente em tempos de guerra. Eu gostava de perceber até que ponto estas mulheres vítimas de terrorismo conhecem aquilo que são os seus direitos, conhecem aquilo que são os direitos humanos. Quando falamos e referimos a mulheres em tempos de guerra, em tempos de conflito, nós sempre vemos elas como vítimas. E que tal nós olharmos para esta mulher como uma potencial catalisadora para a resolução do próprio conflito? Porque esta mulher, algumas delas são mães de terroristas, algumas delas são esposas de terroristas. Até que ponto nós podemos trabalhar com estas mulheres para resolver e criar mecanismos e soluções de resolução, de respostas a este problema que atualmente nos assola e nos apoquentam? Obrigada, Luísa. Estava uma segunda pessoa. A Luísa está a olhar-me. Tinha outra pergunta para fazer? Sim. Poderia fazer, por favor, apenas o primeiro período da pergunta? Tudo bem. Vou fazer de uma forma rápida. Como é que nós podemos capacitar estas mulheres no processo e na matéria de mulher, paz e segurança para elas saberem se autodefender? Obrigada, Luísa. Havia uma segunda mão atrás, antes do senhor. O senhor era a terceira. Não, era algures aqui. São os dois senhores, isso. Obrigado. Sou Salvador, Universidade de Rufuma Niassa. Vou direto à questão para a Tassiana também. Como conciliar os direitos humanos das mulheres com as práticas culturais que as nossas mulheres, assim posso dizer, nossas irmãs, vivem
na sua cultura, na sua etnia, na sua religião, assim posso dizer, com aquilo que é a promoção dos direitos humanos das mulheres. Porque toda mulher está inserida numa cultura. E a cultura é mais forte, talvez, do que os direitos humanos. Obrigada. Obrigado. Está compreendida, senhora Salvador. A seguir, por favor. Bom dia, mais uma vez. Eu queria só falar nessa parte de contextualização do conflito em Cabo Delgado. Não disse o nome, por favor? Mussa Tamim. Mussa. Tamim. Obrigada. Quando houve uma operação da parte do governo para expulsar garimpeiros ilegais, é muito depois. E lá havia várias nações dos países de grandes lagos, muçulmanos, não muçulmanos. Agora, há uma tendência de ligar o conflito à religião islâmica. Uma coisa é certa: o comportamento de uma pessoa é uma coisa, a doutrina da religião é outra coisa. Agora, querer associar o conflito a pessoas desviantes da religião islâmica não está correto. Quando houve essa operação, o governo expulsou aqueles garimpeiros, depois houve o conflito. E provavelmente que aquelas pessoas que estavam a explorar ilegalmente os recursos minerais na zona, então começaram a usar aqueles jovens da zona para criar distúrbio. O mesmo aconteceu com a guerra de 16 anos. O mesmo aconteceu com a guerra de 16 anos. Imagine, quando o colono foi expulso do país, foram os mesmos que usaram os moçambicanos para criar distúrbio e o quê? E sabotagem. Então, tenha atenção quando fazem abordagens, estudos desse conflito. Uma coisa é a doutrina islâmica e outra coisa é o comportamento desviante do indivíduo. Há muçulmanos criminosos, há cristãos criminosos, há isto criminoso. Está então, bem não se pode associar senhor. uma coisa com outra. Muito obrigado. Está bem compreendido, senhor Mussa. Obrigada por isso. Boa tarde. Chamo-me Zelda Costa, do Conselho Cristão. Desculpa, poderia, por favor, repetir o nome? Como? Poderia repetir o nome, por favor? Zelda Costa, Conselho Cristão. A minha questão é para a Quitéria. Gostaria de saber se o Observatório de Mulheres tem caixas de reclamações na comunidade lá em Cabo Delgado, onde trabalham, e qual tem sido a frequência de verificação dessas caixas de reclamações. Sei que tem, e se não tem, qual é o mecanismo, qual é o canal que tem usado para ter essas informações todas que tem lá com as mulheres vítimas. Obrigada. Muito obrigada, senhora Zelda. Havia, sim, mesmo ao lado da senhora Zelda, e a última lá atrás. Bom dia, meu nome é Lino Guirunco, sou do PMA. Eu gostaria de levantar uma questão, dando seguimento à primeira interveniente nos comentários, que referia de que temos que ver o envolvimento das mulheres não só como vítima, mas também em termos da catalisação do próprio conflito. Estou ainda a ler o relatório do Mukadze, pendência, diga-se, e eu gostaria de saber se na vossa pesquisa foi explorado esse elemento de ver como é que as mulheres têm participado nas dinâmicas da perpetuação do conflito, e também gostaria de ouvir de vós em relação ao papel ou envolvimento da mulher atualmente no processo da construção de paz. Quais são as realizações que têm sido feitas por parte das mulheres de forma a contribuir no diálogo
para que a paz possa prevalecer. É tudo. Obrigado. Obrigada. Vamos então para a última. Sim, por favor. Sim, boa tarde. Eu sou Anifa, sou investigadora do Centro de Formação Jurídica e Judiciária. Pedi a palavra, primeiro porque eu estava a começar a ficar preocupada em relação às questões que foram aqui colocadas sobre a compreensão, sobre aquilo que tem acontecido. Levantaram-se vários problemas, mas todos eles na mesma linha de análise. Então, quando nós estamos numa plateia onde parece que tudo o que se fala são dogmas, em que todo mundo tem que dizer yes, man, isso preocupa-me bastante. E ainda bem que a primeira interlocutora falou e trouxe aqui a questão de olhar para a mulher não apenas como aquela que é vítima, porque a mulher, na nossa sociedade, ela é mãe, ela é que fica com as crianças, ela é que cria, ela é que está lá. E muitas das vezes, sim, ela, para além de ser vítima, também é perpetradora. E nós, quando estamos a falar das questões de gênero, nós temos que refletir sobre essas questões. Não apenas nos abraçarmos às agendas e colocar as coisas como se fossem dogmas e nós estamos ali simplesmente para dizer sim. Então, eu gostaria de chamar a atenção para refletir sobre essas questões. Sob pena de estarmos a reproduzir coisas que, se calhar, não constituem realmente a verdade. E segundo, outro ponto que me deixou um pouco preocupada, eu sou antropóloga, a primeira interlocutora falou que o conflito armado com a dinâmica como é que eu posso dizer, esqueci-me aqui o nome, mas os deslocados, sim. A dinâmica de deslocação tem gerado, falou de novos conflitos que têm que ver com a acusação de ele é de Mocimboa, eu sou de não sei aonde, eu sou de não sei de onde. Isso não tem a ver apenas com esse fato, isso já acontece em todo o território moçambicano. Se vamos em Sofala, tem os Senas, tem os Daus. Então, são coisas que já estão lá. Mas o que está a acontecer, se calhar, é que o conflito armado ele tem dado espaço para que esses problemas venham à tona. Mas eles já existiam. Então, talvez, na leitura dos seus dados, refletir um pouco sobre isso. E a outra coisa que eu gostaria de perceber, apareceu aqui, colocou aqui vários trechos certos das entrevistas. Eu gostava de saber em que língua essas entrevistas foram feitas, como é que elas foram traduzidas. Muito obrigada. Eu sou Anifa, venho do Centro de Formação Jurídica e Judiciária. Quando da sua fala, a primeira parte da fala, ela decorre de alguma experiência sua ou de trabalho, do resultado de um trabalho como pesquisadora, e que coloca o que falseia, que lhe dá argumento suficiente para falsear o que aqui foi apresentado, ou é mera curiosidade? A pergunta, vou explicar porque coloco a pergunta, porque disse que era pesquisadora. Então, gostava de saber se decorre de alguma experiência, ou se tem matéria, tem informação que falseia os argumentos aqui apresentados, ou se é mera curiosidade. Primeiro, não é para falsear, deixa-me retificar esse ponto. Se por um lado, sim, existem mulheres que são vítimas, por outro, existem mulheres que não são vítimas. Tá, esse obrigada. É o primeiro ponto. Segundo, falo sim por experiência, eu fiz parte do estudo sobre mulher, paz e segurança, liderado pela ONU Mulheres e o SCAS. E outros estudos, e também resultados da minha investigação própria, leitura, etc. Existem estudos que levantam essas questões. Obrigada. E uma delas podemos ler que a FDC, há pouco tempo, publicou, tem estado a trabalhar em questões de resiliência feminina, etc. E também mostra um pouco essas situações.
Obrigada. Talvez fazer uma ligação, Tassiana, com o site Mutiana. Acho que seria interessante também, para a riqueza do site, fazer chegar as informações essas de pesquisa, não é? Obrigada. Tassiana, estimada procuradora, parece que não houve uma questão dirigida a si. Eu tenho, entretanto, vou fazer no final. Mas vai ter a vez para isso. Tassiana, para si são duas as questões. A primeira é precisamente a última. Tem outra. Tem registradas isso. Quitéria também. Então, com o que for possível de brevidade, podemos, por favor, começar a responder? Antes de mais, muito obrigada pelos comentários e pelas questões tão pertinentes e relevantes. Espero tentar de forma sucinta responder aquelas que de alguma forma me foram dirigidas. Talvez começar pela última, que é sempre mais fácil de memorizar. As entrevistas, elas foram feitas nas línguas locais, desde Makonde, Moani, Makwa, e nós tivemos a oportunidade de contar com duas ativistas fantásticas, a Flávia e a Ana, que foram também intérpretes e que nos permitiram ter este contacto direto e rodas de conversa com as mulheres. Especificamente em relação à questão dos conflitos, nós, por acaso, não chamamos necessariamente só novos conflitos, nós chamamos conflitos invisíveis. Invisíveis não porque eles não estejam presentes, pelo contrário, eles são gritantes e fazem parte do dia a dia, mas chamamos invisíveis na medida em que acabam sendo marginalizados e pouco discutidos. E quando nós percebemos o que estava a acontecer, entendemos que estes conflitos eles estavam a ser, por um lado, agudizados pela deslocação forçada, não é? Porque nós estamos a ter uma situação que é inédita, que é ter numa província de 3 milhões, 1 milhão de pessoas deslocadas internamente. Então, a pressão, neste sentido, é inédita, a pressão demográfica sobre os serviços, sobre os recursos naturais, e certamente a colocação que trouxe, portanto, esta questão de disputas étnicas que já existem, não é? Eu concordo, elas existem, mas estão aqui sobrecarregadas, são exacerbadas, mas também há aspectos que são inéditos e que é preciso destacar. Então, foi um pouco este o ângulo que tentamos trazer. E um dos conflitos surge também, e acho que se liga com a questão que foi colocada sobre as mulheres também enquanto perpetradoras. Um dos conflitos se liga ao estigma e à estigmatização e à discriminação de mulheres que são associadas aos insurgentes, ou por serem mães dos insurgentes, ou por serem esposas dos insurgentes, e elas acabam sendo altamente estigmatizadas pelas outras mulheres. Então, aqui, talvez, uma análise interessante seria perceber como é que o fato de toda esta situação de pressão e trauma estar a sobrecarregar, sobretudo, as mulheres, que são elas, novamente, as principais gestoras comunitárias, como é que isto também está a significar, do lado, por exemplo, das mulheres nativas, comportamentos de estigmatização, de discriminação. E aí podemos falar também das mulheres como violadoras de alguns direitos humanos. Mas eu acho que é preciso também ter cuidado com essa leitura. E na pesquisa que nós fizemos, nós não encontramos evidências de um apoio, como é que eu posso dizer, voluntário à insurgência por parte das mulheres. O que nós encontramos são relatos de mulheres que foram cooptadas em diferentes formas pelos insurgentes, mas que também tinham a sua perspectiva de paz. E o que elas traziam e o que elas discutiam, sobretudo em relação à paz, é que a questão da paz não poderá ser resolvida sem se resolver a questão da distribuição da riqueza e da desigualdade. Então, isto foi muito presente nas discussões.
E talvez também aqui ligando a uma questão mais geral que foi feita sobre não olhar para as mulheres apenas como vítimas, eu acho isto fundamental. E nós tentamos, na pesquisa, trazer esta perspectiva, porque, na verdade, embora elas sejam sobreviventes de um contexto de extrema violência que aqui podemos ver, elas são agentes de resistência. Elas todos os dias inventam formas de resistir. Nós encontramos num centro mulheres que, com o valor ou o apoio que foi dado para a Covid, organizaram-se com o seu chitique e construíram uma escola informal precária no centro de acolhimento em que estavam, para garantir que os seus filhos continuassem a ter acesso à educação. Então, estas mulheres são agentes transformadoras, continuamente em busca de formas de autonomia, de sustento, e elas diziam: nós não queremos depender da ajuda humanitária, nós queremos o direito de restituição econômica, de restituição à terra que foi usurpada, para podermos desenvolver a nossa autonomia e gerar os rendimentos que nos possam servir. Então, sem dúvida, que é importante destacar que estas mulheres, elas são não só vítimas, são sobreviventes e são agentes de transformação. E sobre a questão específica do papel da mulher na questão da construção da paz, e eu não quero me demorar muito aqui, porque sei que as minhas colegas vão também ajudar-me a responder. De um modo geral, o que nós percebemos é que, apesar da existência de uma plataforma de mulher, paz e segurança, ainda é um espaço de difícil acesso. E como é que, eu acho que a grande questão que se levanta aqui novamente é como é que nós podemos exigir participação, ou como é que nós podemos criar espaços de participação, quando também estamos a falar de mulheres que estão com necessidades urgentes e imediatas de sobrevivência, e como é que nós conjugamos isto. Então, para mim, isto toca num aspecto importante, que é começarmos a pensar como é que nós ligamos intervenções de defesa de direitos humanos com intervenções também mais estratégicas de apoio imediato. Como é que isto se pode unir, né? Que é o chamado um nexo triplo, paz, desenvolvimento e resposta humanitária. E acho que temos que começar a pensar um pouco nessa abordagem. Mas elas são fundamentais em todo o processo de pacificação. Como nós víamos, um dos exemplos que foi trazido é de iniciativas de solidariedade destas mulheres que estão numa casa que tinha apenas um agregado de 10 pessoas e passou a ter um agregado até de 40, até de 60 pessoas, e a criarem iniciativas como pequenas organizações comunitárias de base que estão para apoiar as pessoas deslocadas. Mas, ao mesmo tempo, também queria trazer uma questão para a reflexão, e peço desculpa por me estar a demorar muito, que muito se tem falado do papel da mulher na paz, mas quem está a fazer a guerra são os homens, e os homens também têm que ser responsabilizados por fazer a paz. Porque a mulher está a sofrer toda a violência de um conflito predominantemente movido por homens, e depois é ela a responsável por ser a conciliadora, é ela a responsável por fazer a cura das comunidades, é ela a responsável por buscar água, é ela a responsável por construir as casas. É um peso gigantesco e desproporcionalmente dividido entre homens e mulheres. Então, acho que também é importante termos essa discussão. E, por fim, houve uma pergunta muito, muito importante e grande que eu não consigo dar vazão aqui, que é a pergunta de como conciliar direitos humanos das mulheres versus cultura ou elementos culturais e religiosos que, de alguma forma, estejam em contraste. É uma pergunta muito grande, eu não consigo aqui trazer uma resposta conclusiva, mas o que eu posso dizer é que eu acho que passa, primeiro, por nós reconhecermos o que é que nas nossas culturas locais, o que é que nas nossas doutrinas religiosas promove valores de direitos humanos. Porque as nossas culturas, as nossas doutrinas religiosas têm elementos fundamentais éticos de solidariedade, de amor, de respeito ao próximo, que eu acho que estão diretamente ligadas aos direitos humanos. E, por fim, eu acho que, só mesmo para terminar, precisamos de uma estratégia de pacificação, de paz. É um direito fundamental, é um direito que está diretamente relacionado a direitos sociais e económicos, direitos cívicos e políticos. Quem vive em situação de insegurança, de instabilidade, de terrorismo, de elevado trauma, sem paz, não tem as condições para realizar todos estes outros direitos. Então, temos uma resposta de intervenção militar
mas eu acho que temos que todos em conjunto exigir uma estratégia concreta de paz e abertura de um diálogo. Foram falados aqui nomes supostamente de insurgentes, quer dizer, há um caminho de se poder chegar, estão a ser capturados mais terroristas. É preciso abrir esse caminho, talvez, de diálogo para iniciar-se essa estratégia de paz. Obrigada. Obrigada. Não me mata. Okay. A Fidélia está aqui a ameaçar-me. Mas, de todas as formas, eu vou juntar a questão da Elisa e da Anifa. Se estiver a pronunciar bem os nomes. A primeira questão, desculpa? Luísa. Ok, Luísa e Anifa. A primeira questão que a Luísa colocava, que é particular em relação a até que ponto estas mulheres conhecem os seus direitos, os direitos humanos. O que eu posso dizer é que o ser humano, por natureza, ao nascer, uma das primeiras habilidades que tem é chorar. É exercício do direito constitucional do artigo 79 a reclamar. E é um direito fundamental e é uma consciência que nós temos. Podemos não conhecer os direitos no contexto formal da Declaração Universal de Direitos Humanos, dos artigos, mas nós vemos estas mulheres sozinhas pelas suas próprias vozes, como vemos normalmente mulheres a se levantarem no setor informal, vemos mulheres a reclamar em relação ao atendimento médico, vemos mulheres a reclamar em relação à violência obstétrica, porque elas têm consciência de que pelo menos aqueles que são elementos fundamentais da sua dignidade, da sua sobrevivência, devem ser salvaguardados. Agora, há um exercício que se pode fazer para salvaguardar que estas mulheres tenham consciência sobre os passos formais, sobre como evocar esses direitos, sobre como reclamar esses direitos. Agora, se nós conhecemos nossos direitos, muitas das vezes, mesmo que não conheçamos conscientemente, do modo formal, como a nossa expectativa de formação acadêmica e até algumas vezes da abordagem do norte global, nós esperamos que as pessoas conheçam, este é um outro debate. Agora, a questão que é comum entre a Luísa e a Anifa em relação à perspectiva de vitimização das mulheres no contexto de conflito. Eu acho que, sem querer minimizar qualquer outro estudo, porque todos os estudos são valiosos, eu acho que um dos estudos que aborda com muita profundidade essa questão é o estudo da OMR sobre o papel das mulheres no contexto do terrorismo em Cabo Delgado, no contexto de conflitos, em que a OMR faz uma divisão em relação aos diferentes papéis que as mulheres ocupam, desde a abordagem da vítima do conflito até a abordagem da mulher, que muitas vezes também é um instrumento de guerra. E mesmo na mulher como instrumento de guerra, ele faz uma separação do instrumento de guerra voluntário e o instrumento de guerra instrumentalizado, na perspectiva em que diz que as mulheres que estão do lado de terroristas, em particular, depois vou falar do lado do governo, ocupam papéis como instrumentos de guerra no processo de armadilhas, muitas vezes servem de isca para atrair, porque nós temos a percepção de que as mulheres são mais vulneráveis, se ela pede boleia, os caras param com mais facilidade. Fala da ideia das mulheres como aquelas que satisfazem sexualmente aos terroristas, porque os terroristas também têm mulheres lá no campo deslocados, esposas, parceiras, muitas vezes não voluntário. Faz este reparo. Para assistência médica, há mulheres na base dos terroristas a ocupar esses papéis, como informantes, há mulheres até nos campos deslocados e não só ocupar esses papéis. Assim como há do lado dos militares também mulheres a ocuparem esses múltiplos papéis. Não há nenhuma perspectiva de criar uma ideia de que as mulheres só existem como pessoas vulneráveis e vítimas de conflito, até porque somos sujeitos de direito, não só como vítimas, como parte da guerra, mas também como pessoas que podem fazer a paz. Agora, há um cuidado metodológico que também temos que ter em alguma da nossa abordagem. Por exemplo, quando nós fazemos a afirmação que a mulher é mãe, é esposa, ela é que educa, então ela é mãe, sendo mãe do insurgente, pode estar a catalisar a violência. É verdade que o elemento pode criar uma possibilidade, mas simultaneamente há uma tendência inconsciente de associar a ideia de porque você é mãe de insurgente, então você formou alguém para fazer guerra. Então é duplamente responsabilizada e isso tem estado a contribuir em Cabo Delgado para uma revitimização de mulheres. Porque muitas mulheres, quando aparecem e dizem esta é mãe do Ibn Omar, esta é esposa do fulano, automaticamente ela fica numa situação de controle, de intimidação, de perseguição, como quem diz, porque
ela está associada por algum laço familiar com o insurgente, ela é tendencialmente insurgente. Como se nós estivéssemos a dizer que, porque o marido de cada uma das pessoas que está nesta sala é corrupto, automaticamente ela também é corrupta, deveria também ser detida. Então é preciso também ter uma atenção para evitar alguns desses elementos que levam a que muitas mulheres nos campos deslocadas estejam a ser olhadas com uma desconfiança permanente e, mais uma vez, vitimizadas. Então, quando nós olhamos para este prisma, para estas outras vozes e trazemos essas narrativas, não é numa abordagem de invisibilizar, de inconsciencializar a ideia de que há mulheres que voluntariamente podem estar a aderir à fileira do terrorismo, mas é a ideia de nós pensarmos nesta violação sexual, que independentemente da mulher, neste caso, ser do terrorista ou não, ela não deve ser violada sexualmente, não há nenhuma razão, nem para violação sexual, nem para abuso, nem para troca de donativo de sexo. Nós estamos a levantar questões que merecem uma reflexão e merecem uma punição exemplar por parte das entidades quando se diz que as mulheres estão a passar por essas situações e que não há nenhuma desculpa para este tipo de crimes que estão a ser projetados. A outra questão que eu queria responder é relativamente, de forma rápida, em relação ao Sr. Moussa. Ele traz uma reflexão muito importante aqui relativamente à ideia da associação do terrorismo ao extremismo islâmico. E eu sempre tenho cuidado de dizer que é preciso olhar para o conflito, para o terrorismo, de forma multidimensional. Há múltiplas causas do terrorismo, mas também há muitos agentes facilitadores do terrorismo, mas também há muito daquilo que nós chamamos de causas latentes e causas explícitas. Os próprios terroristas apresentam-se publicamente como um grupo extremista islâmico. Isto pode ser uma capa, pode ser uma ideia de associar-se ao islamismo, mas, simultaneamente, eu particularmente acho que o Conselho Islâmico e a comunidade maometana têm que ter uma atitude muito mais proativa em relação a este assunto. Uma atitude não só de distanciamento, mas também um papel na promoção da paz, que permita o distanciar destas incursões e até criar esta ideia social de que realmente a ideia do extremismo islâmico é uma capa para camuflar muitas outras causas latentes que podem estar por trás. Aqui estamos a falar de hipóteses. E nessas hipóteses, a questão dos recursos, a questão do extremismo islâmico, a questão dos conflitos étnicos, a questão do tráfico de drogas, a questão do negócio da guerra, a questão de conflitos políticos, a questão das agendas externas, são muitos fatores que são elencados, se não para explicar a causa, pelo menos para explicar agentes que facilitam o conflito. E é um debate que nós não podemos ter medo de ter e começar a discutir qual é o papel de cada um desses elementos. Mas também aquilo que disse, a forma como os garimpeiros foram retirados de Cabo Delgado, a forma como os jovens muitas vezes são limitados das possibilidades de ter oportunidades, se não é causa, pelo menos facilita e cria uma vulnerabilidade para o recrutamento dos jovens. São muitas questões, é uma questão que foi feita especificamente para mim, Fidélia, pela Zelda Costa, em relação ao Observatório das Mulheres e as caixas de reclamação. O Observatório das Mulheres é um mecanismo que junta diferentes organizações da sociedade civil que advogam em prol dos direitos humanos das mulheres. E estas organizações estão em todas as províncias do país. No caso de Cabo Delgado em específico, algumas dessas organizações participam neste vídeo e elas próprias são organizações que têm participado ativamente nos diferentes domínios de construção da paz, para além dos movimentos de mulher e paz e segurança que existem ao nível terreno. Então, nós não temos uma caixa de reclamação específica do Observatório das Mulheres no terreno, mas temos a voz das mulheres através destes diferentes grupos de mulheres, que incluem até algumas mulheres deslocadas, que são membros também parte deste movimento. Então, a Fidélia não me permite responder com exaustividade as questões todas, mas acho que depois, no intervalo, podemos continuar este debate, que precisa ser aprofundado e precisa ser olhado nestas múltiplas dimensões, para que nós possamos compreender minimamente o conflito e possamos pensar respostas que cabem a cada um de nós, mas, acima de tudo, aos atores estatais, incluindo a própria Procuradoria-Geral da República, em relação a como nós olhamos o conflito, mas, acima de tudo, como pensamos na reconciliação como instrumento fundamental para resolver este conflito. Muito obrigada, Fidélia. Peço desculpas. Para si, digníssima procuradora, não foi dirigida qualquer questão, mas entendi que queria fazer um comentário. Eu queria também perguntá-la se o cenário de Cabo Delgado terá imposto alguma mudança
ou de prioridade, ou na forma de trabalhar, terá comportado alguma coisa a mais de responsabilidade para a Procuradoria? Como é que isso se manifesta? Quais são, e se há números, sobretudo ligados aos casos de violação de direitos nos centros de acolhimento? Por favor. Tem também 5 minutos no máximo. Sim, muito obrigada. Eu acho que só tenho esta questão, mas mesmo assim eu quero aproveitar para comentar relativamente a duas questões. Há uma questão que foi colocada pela NIFA e há um comentário que foi feito pelo Sr. Mussa, que na verdade a Quitéria já descascou muito bem isto. Eu acho que ela fez o trabalho que eu devia fazer. E, se calhar, salvar que quando eu estava a fazer a explanação, tive até o cuidado de repetir, não sei se se lembram, eu fiz referência a supostamente, não sei se se lembram, supostamente. O supostamente não significa afirmativo, isto é fechado. Mas eu lhe digo, eu volto a dizer, supostamente crentes da religião islâmica. Isto nós tiramos de onde? Como ela muito bem disse, das declarações deles mesmo, do processo mesmo. No processo, se o senhor Mussa tivesse a oportunidade de ver o processo, ver o historial que está lá, havia de pensar como eu estou a pensar. Mas isso até pode não ser verdade, pode ser uma capa. Quer dizer, os terroristas pensaram, decidiram que, olha, nós queremos fazer isto, mas para nós nos sairmos bem, vamos dizer que nós somos desta religião. Decidiram não pegar a religião católica, decidiram pegar esta. Mas não quer dizer que sejam da religião islâmica. Não sei se percebeu. É por isso que dizemos, tanto é que as práticas, não é, usadas por eles são subversivas. Algumas delas não estão muito ligadas à religião islâmica, estão muito aquém. Nós fizemos referência a isso. Então, nós não podemos ter, como disse a Quitéria, não podemos ter medo de discutir estes assuntos. Temos que falar, temos que procurar soluções, saber como resolver este problema. Agora, outro aspecto é a questão que foi colocada pela ANIFA, relativamente a este outro lado. Hoje, efetivamente, estamos a falar dos direitos da mulher, o que as mulheres passaram por causa deste terrorismo, quais são as consequências e tudo mais. Mas também temos este outro lado de mulher, não é? Como uma pessoa ativa nesses atos terroristas. E quanto a isto, também temos processos. Tem processos instaurados contra mulheres. Não quer dizer que nos processos de insurgências só temos homens. Não. Em todos os crimes temos homens e temos mulheres. No terrorismo também é assim. Temos mulheres. Inicialmente também pensávamos nesta vertente. As mulheres foram raptadas, foram de forma involuntária. E temos situações de mulheres que foram de forma involuntária. E numa primeira fase tivemos muito cuidado, mandamos soltar a elas para irem para casa, mas tivemos um cenário daquelas que foram soltas, 15 delas, no mesmo dia voltaram às matas. Então quer dizer que a segunda vez que nós encontramos essas mulheres, já não vamos pensar na perspectiva de terem sido raptadas, porque logo após a soltura elas decidiram que tinham que voltar às matas. Mas, efetivamente, maior parte, 98% das mulheres foram raptadas. E temos homens também que foram raptados, que cometeram crimes. Temos crianças de 5, 6 anos, que já sabem mexer com uma arma. Tenho 2 minutos, mas já estou mesmo a terminar. Vou dar um exemplo prático do acontecimento, não é? De 2 menores, uma de 9, outra de 2, que também foram raptadas, viviam com os pais lá nas matas, e depois disso a mãe conseguiu fugir, as crianças também fugiram, mas depois elas ficaram perdidas e tiveram aquele apoio da ação social. A ação social decidiu levar, em coordenação com a Procuradoria, colocar as crianças no orfanato. Num belo dia, elas decidem acordar, durante a noite, começam a ameaçar todas as outras crianças que estavam lá, que elas queriam incendiar aquele espaço. Estão a ver crianças de 12 anos, 9 anos a dizer isso? Hoje aqui ninguém dorme, nós vamos incendiar este espaço. Mas são crianças que estão com traumas.
Nós precisamos de dar fazer um acompanhamento muito bem feito com aqueles menores. Apesar de algumas delas terem cometido crimes. É preciso fazermos este acompanhamento. E outra questão, eu acho que era só isto. Muito obrigada. Obrigada, não respondeu a minha questão, mas não faz mal, podemos conversar mais tarde. Nós chegamos ao final, eu vi 2 mãos levantadas, quero pedir aos donos das mãos que, por favor, interajam com qualquer uma de nós lá fora, no espaço do intervalo. Realmente não temos mais tempo. O que eu percebo, o que eu aprendi neste painel é que nós precisamos todos compreender melhor o que se passa em Cabo Delgado. Nós precisamos todos investir mais tempo em compreender melhor, com mais profundidade, o que é isso de direitos humanos, o que é isso de direitos humanos das mulheres. Nós precisamos, para quem faz pesquisa, acolher abordagens metodológicas que nos permitam não deixar transbordar falta de sensibilidade para com as questões de direito, de facto, das mais vulneráveis, das mais vulneráveis. Nós precisamos também aprender a identificar e a trabalhar sobre traumas. Nós precisamos reconciliar-nos como povo, nós precisamos promover paz social, nós precisamos trabalhar juntos, de norte a sul deste país. Estamos com muitas fissuras, estamos com muitas dores, mas estamos a marginalizar, estamos a secundarizar o que nos está a acontecer e as consequências podem ser muito graves a longo prazo. Estejamos mais engajados, todos nós, como ativistas, como profissionais de desenvolvimento, como pesquisadores, como povo que somos, estejamos mais comprometidos, sejamos mais empáticos. E não estou num discurso romântico, à moda de Martin Luther King. Não, estou mesmo a sentir o que estou a dizer. Nós precisamos apoiar-nos todos e travar uma luta de reconciliação e de promoção de paz social. Não podemos estar indiferentes relativamente ao que nos está a acontecer. Meu segundo apelo é para nós, promotores, organizadores destes eventos. Eu imagino, mas não só imagino, já senti várias vezes a frustração de estar deste lado e de ter muitas coisas para dizer e o tempo não permitir. Queria sugerir que reconceptualizássemos os eventos em função daquilo que é o objetivo, ou que repensemos pelo menos os formatos de um e o outro. Eu estou realmente muito sentida por termos sido capazes de trazer a digníssima a procuradora e ter estado a controlar o seu tempo, a sua fala, criar descontinuidade na apresentação. E Quitéria e Tassiana vão perdoar-me, somos companheiras, somos amigas, mas a frustração é muito grande. Acho que está na hora, e não é a primeira vez que sentimos isso, acho que está na hora de reconceptualizarmos estas oportunidades de diálogo, ou de pensar os formatos em razão do objetivo que temos. Eu espero e quero agradecer em nome do painel. Muito obrigada.